Fala pessoal, beleza? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma análise, a mais uma visão geral, um panorama completo de tudo que eu visualizo para o mercado e a minha análise para os próximos dias e para essa semana que se inicia. Hoje é dia 12 de novembro de 2023 e a gente vai fazer um panorama geral olhando o mercado cripto, Forex e B3, que é o nosso mercado brasileiro. Na aula de hoje, a gente vai não fazer uma aula, mas fazer uma análise completa dos mercados, aplicando todo aquele conhecimento que a gente aplica dentro da comunidade de forma prática. Então, se você está chegando aqui de paraquedas, eu sou o Vinícius Penido e aqui a gente fala sobre investimentos, mais precisamente sobre trade. A gente analisa o gráfico para fazer disso uma fonte de renda, um meio de vida. E a partir de agora, a gente vai compartilhar a tela para vocês olharem junto comigo a minha visão para o mercado nessa semana. A gente vai começar pelo mercado cripto, onde eu estou no atual momento nessa operação, seguindo essa seguinte análise que a gente vai descrever para você agora. Como você pode ver, a gente está trabalhando com o LDO, que é uma criptomoeda relativamente conhecida, e ela teve uma expansão de alta muito forte. E quando o mercado expande para cima, é muito perigoso, principalmente quando se trata do mercado cripto, a gente ficar contra esse movimento. Não porque a gente está entrando depois de fato do movimento acontecer, e sim porque é muito perigoso você apostar, diga assim, entre aspas, porque não é uma aposta propriamente dita, mas é muito arriscado você estar contra o movimento majoritário, que é sim de alta. E o nosso objetivo nessa operação é pegar uma continuidade. Eu seria irresponsável se eu pegasse uma quebra de estrutura mínima, na verdade aqui não rolou a quebra de estrutura ainda, mas seria irresponsável se eu falasse assim, não, quebrou esse topo aqui, é hora de comprar, eu opero sem stop e daí é provável que eu tome um prejuízo muito grande. Mas o que eu faço? Depois da quebra de estrutura, depois da expansão do preço, eu espero um reteste. E foi isso que eu fiz. Refinando a minha análise, eu cheguei em tempos gráficos menores, numa conclusão muito, mas muito bem bolada na minha visão, que era uma entrada nesse Fair Value Gap aqui, que fica mais claro no gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? No gráfico de 15 minutos a gente vê esse Fair Value Gap. Fair Value Gap, Vini, o que é? Tem uma aula aqui no canal só falando sobre isso, inclusive eu recomendo que você assista, caso você chegou aqui de paraquedas, mas basicamente é um gap que nos permite uma reentrada depois da movimentação de expansão acontecer e depois ser mitigada. Ou seja, a gente consegue uma reentrada com um risco-retorno ajustado, justo, e obviamente com assimetria ao nosso favor. Nesse caso, a gente tem um trade com assimetria de 5,77 para 1. Ou seja, a nossa unidade de risco para o possível retorno é muito, muito, muito baixa. Tá? A unidade de risco é muito baixa. O que nos promove uma assimetria, como eu já falei, muito boa. E, obviamente, a gente tem a probabilidade ao nosso favor. Beleza? Então, essa é a minha visão para a LDO e, obviamente, a minha visão do Bitcoin vai ser semelhante. Eu acho que a gente pode trabalhar nos próximos dias perto desse topo aqui, provavelmente manipulando essa movimentação, trabalhando perto dessa região, para assim cairmos, tá? Ah, Vini, você acha que o Bitcoin vai cair? Sim, eu acho que o Bitcoin vai cair. E um grande sinal disso já é essa grande rejeição que aconteceu aqui, tá? Nesse Fair Value Gap, se você não consegue entender e visualizar graficamente, eu desenho para você. Essa rejeição aqui nesse Fair Value Gap já mostra para mim que o Bitcoin chegou numa região de exaustão, que é natural, tá? Não significa que o Bitcoin seja um ativo ruim e nem que ele não vá subir. Estou falando que isso é natural, principalmente depois de uma movimentação tão forte de alta como a que aconteceu nesses últimos dias, tá? Com o Bitcoin saindo ali dos 30 mil dólares e vindo aqui para os 37, beleza? Então, é isso que eu prevejo, uma movimentação de alta mais lateral, e isso, obviamente, impulsionaria a nossa LDO a subir um pouquinho mais e, obviamente, dar mais dinheiro no nosso bolso. É um trade aí, como eu já falei, que estamos abertos na comunidade Penido, onde eu opero e ensino todas as minhas estratégias, tá? Esse trade aqui foi um trade mental que eu fiz em OP. OP é uma moeda, na minha visão, que está com o mesmo viés do Bitcoin e outras altcoins também. Por quê? Estava buscando um topo e após manipular esse topo, é bem provável que a gente veja uma grande queda. Mas, por enquanto, eu vejo que o preço ainda mitiga aqui em cima para depois cair. E a minha análise se traz a mesma visão, tanto para a OP quanto para a Matic, que agora está manipulando esse topo. Lembrando, todos esses trades aqui que apareceram no stop, eu não abri, tá? Quando eu tomo um stop, eu falo, obviamente, não tem problema nenhum com isso, até porque isso faz parte da minha profissão. Beleza? Então, panorama geral cripto encerrado. Agora vamos para o mercado brasileiro. Brasil. Com oferecimento de Lula, estamos aqui numa grande movimentação de baixa. Brincadeiras à parte, isso aqui não tem nada a ver com política, tá? Obviamente, a minha análise gráfica não tem nenhum viés político. Eu não me importo se é o Lula ou o Bolsonaro, eu olho apenas para o gráfico. E o que o gráfico nos diz é que o dólar teve uma quebra de estrutura absurda. Depois dessa quebra de estrutura, ele lateralizou, ou seja, capturando a liquidez no mercado e liquidando o varejo para vir aqui em cima e agora mitigar essa pernada. Nosso objetivo agora é o quê?
pegar a melhor compra possível. Provavelmente a melhor compra possível estaria abaixo desses fundos, onde a gente veria o preço manipulando essas mínimas e depois quebrando a estrutura para buscar os topos anteriores, tá? E é isso que eu vou buscar no dólar precisamente essa semana. E, obviamente, como o dólar e o índice geralmente são pares inversamente correlatos, ou seja, um sobe, outro desce, outro sobe, a mesma visão se adequa no índice. Aqui eu vejo manipulação de topos, ou seja, a minha visão ideal seria ver essas máximas anteriores sendo manipuladas, principalmente esse Fair Value Gap aqui sendo retestado. Por isso que eu já tenho aqui, não pendurada, tá? Eu não estou com esse trade pendurado na minha conta nem nada do tipo, mas eu tenho aqui vislumbrado esse trade aqui que provavelmente vai pagar bem e vai trazer para a gente uma venda interessante. Eu não gosto tanto assim de operar day trade ou scalp na bolsa, porque eu acho que a volatilidade sempre age contra a gente, né? Porque tem N fatores que podem acontecer durante o pregão. Isso aqui é Brasil. Então, eu, na B3, não opero day trade. Raramente opero day trade. Por mais que as minhas operações raramente durem mais de um dia, sempre são com viés de swing trade, tá? É importante que vocês entendam isso. No euro, eu vou pegar aqui um ativo do euro mais limpo, né? Digo, com outra corretora plotada, para a gente conseguir fazer uma análise mais precisa. Aqui a gente viu que ele atacou essa buy side liquidity e falhou. Ou seja, ele deu iniciativa para uma continuidade de baixa. Então, o que eu prevejo aqui nessa semana no euro é uma lateralização mais chatinha, talvez uma manipulação de topo, para a gente ver o preço buscando esses fundos aqui. E a mesma coisa deve se repetir na Libra, que por sua vez, essa compra aqui, eu tomei um stop, tá? Foi um trade que a gente abriu até eu até mandei para os alunos, se eu não me engano, a gente abriu uma live. Tomei um stop, era uma compra, pressupondo que o preço rejeitaria esse Fair Value Gap, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, o preço rejeitou esse Fair Value Gap e agora ele está tratando esse Fair Value Gap como uma região de resistência, ou seja, como um topo. Então é provável que o euro, quer dizer, que a Libra, perdão, salvo engano, a Libra continue lateral aqui um pouquinho. Talvez ela venha subir para manipular essa máxima, mas o meu viés aí para euro e Libra é de baixa e o meu objetivo nessa semana é pegar bons trades aí, tá? O ouro, como eu tinha falado, eu queria vender o ouro e foi o que aconteceu. Se você pegar a análise de uma semana atrás, eu cravei isso. E o dólar continuou lateral, mas rejeitou muito bem esse Fair Value Gap aqui do tempo gráfico diário, o que mostra a iniciativa de alta predominante, beleza? Se você gosta desse tipo de análise, se você ficou com alguma dúvida, ou se você quiser falar sobre mais alguma coisa, não deixe de comentar aqui embaixo. Se você é meu aluno, é só mandar mensagem no grupo de WhatsApp da comunidade e me marcar, que eu sempre estou disponível para vocês. Tamo junto, é só o começo. Uma boa noite, uma boa semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.